para o Flamengo, 0 para o time do Atlético, 6h43. Ainda tem muita coisa para ser jogada no campeonato, então nós não podemos de maneira alguma jogar a toalha, né? É lógico que a cada rodada vai ficando mais difícil, mas o importante é você estar de pé sempre, né? Nós viemos aqui, fizemos um bom jogo contra o Flamengo, erramos em alguns detalhes, e esses detalhes acabaram nos custando caro, mas o importante é a gente manter a nossa linha de frente sempre convicto de que é possível. Sim, boa noite, Marcelo Santana, não deve falar com você, já conversei com você, outras equipes, já fala da gente, tá tudo bem, né? Toda vez tem isso. Detalhe, assim, em relação ao Campeonato Brasileiro, eu você falar, no primeiro tempo você deram um chute, no segundo tempo, quando você botou um Shailon nesse jogo aqui contra o Flamengo, uma cabeçada e quase vocês empataram a partida, melhorou muito a equipe, depois tomou o segundo gol, a equipe caiu um pouco, não chutou mais, não teve mais aquela pressão em cima do Flamengo. Eu queria que você visse isso para a próxima partida, né, em relação ao Campeonato Brasileiro, você tem 12 pontos, muito mal lá na tabela, mas tem muitos jogos, queria que você falasse do Campeonato Brasileiro, e na quarta-feira mudar o chip da chave Copa do Brasil, Vasco da Gama, jogo de ida no Antônio Ascioli, lotado, em que você não vem jogando mal, mas pega no final sempre ou a empate ou a derrota. Queria que você explicasse esse Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil diante do Vasco do Corinthians. O brasileiro, assim como eu acabei de dizer, ele está muito mais difícil, né? Porque você tem uma parte do campeonato a ser jogado e o histórico não é bom esse ano, a gente tem que reverter isso daí o mais rápido possível, voltar a ganhar jogos em sequência, mesmo com a dificuldade da tabela. Você vê, desde que eu cheguei aqui, nós já enfrentamos o Palmeiras, que está lá em cima, o Flamengo, esses dois fora de casa, jogamos contra o Vasco em casa, enfim, são sempre jogos difíceis, são jogos onde a gente tem que tentar ter uma supremacia sobre os adversários, e tecnicamente às vezes a gente não consegue isso, essa é a verdade. Hoje foi muito em cima disso, a gente até teve um bom volume no final do primeiro tempo, mas não conseguimos fazer com que as boas jogadas fossem finalizadas. Voltamos para o segundo tempo com a substituição do Shailon, que entrou bem no jogo, e a gente teve algumas boas oportunidades, poderíamos ter empatado a partida para tentar gerar um pouquinho mais de dificuldade ao Flamengo, mas infelizmente acabamos tomando o segundo gol na sequência. E sobre a Copa do Brasil, é um campeonato que está tudo aberto, que está zerado, é uma nova fase, a gente pega um Vasco da Gama, o primeiro jogo em casa, o segundo em São Januário. Nós sabemos como está a equipe do Vasco, porque nós jogamos recentemente com eles, assim como eles sabem da gente. Acho que é uma boa possibilidade de dar uma alavancada, de poder passar de fase, logicamente respeitando a equipe do Vasco, mas é uma oportunidade, em se passando de fase, de você melhorar também no Campeonato Brasileiro, porque isso vai gerar uma energia boa. Zé Roberto, da Rádio CBN, Mancini, boa noite. Você chegou prometendo um choque, né? E aí, na estreia, com você em campo, você lançou o Marcão na estreia dele na zaga, você colocou pela primeira vez como titular o Ione Gonzalez, depois você foi mexendo mais na equipe, tirou o craque do time, né, o Shailon, tirou o Emiliano, que era sempre defendido pelo presidente, depois voltou o Emiliano, que no começo do mês agora vai fazer 4 meses que ele não faz um gol, tudo tentando esse choque. Até agora ganhou 1 ponto. Por que não deu certo? Foi choque de pilha? Boa noite, Zé Roberto. Olha, quando a gente fala em choque, existem várias maneiras de se dar um choque, né? Até mesmo choque de pilha. Né? Lógico que eu não me referia a isso, eu me referia a outras coisas. Eu sei que você está sendo irônico, infelizmente, porque isso também mostra um pouco de falta de respeito, mas acima de tudo eu vou responder a sua pergunta com a máxima dedicação, porque eu acho que os seus ouvintes também merecem isso. Nós estamos tentando, e eu já modifiquei a equipe na forma de jogar, já modifiquei a equipe com algumas peças. É necessário que com 5 jogos a gente tenha já alguma clareza para ser diagnosticada daquilo que está acontecendo no clube. Eu, de maneira alguma, posso chegar num lugar e não ter
as informações do clube e a minha perspectiva sobre aquilo tudo que está acontecendo. Eu não sou um cara que tomo decisões impensadas, todas as minhas decisões são pensadas, e talvez por isso eu esteja tanto tempo no futebol. Mas é um momento difícil, eu reconheço isso. É um momento onde a gente tem que voltar a ganhar rapidamente. Até no penúltimo jogo a gente esteve muito próximo da vitória, mas não foi suficiente aquilo que nós fizemos dentro de campo. Então, nesse sentido, acho que você tem razão, a gente tem que buscar um caminho mais correto para que a equipe possa voltar a vencer. Boa noite, Mancini. Felipe André aqui. Mancini, o Watson já disse em mais de uma oportunidade sobre o fato de reformular o elenco, né? Não só de contratações, mas principalmente de saídas. Você já está completando alguns jogos no comando do Atlético, né? Você já conhece muito bem o elenco. Você também já passou para o presidente quais os atletas que você entende também que podem deixar o Atlético nessa janela? Já passei, né? Mas a cada jogo a gente vai formando uma nova opinião. Eu estou há cerca de 22 dias no comando do Atlético, isso é muito pouco para você fazer uma avaliação real. Mas juntando com as avaliações que nós já temos no clube, com todos eles, inclusive da do Adson, é óbvio que em determinado momento a gente vai ter que tomar decisões, né? Porque nós temos que mexer de alguma forma, assim como... nós vimos hoje no jogo alguns atletas fazendo uma boa partida, outros um pouco abaixo, assim como eu tenho visto em todas as partidas. Eu acho que é muito mais uma questão ali de um entendimento maior de todo o grupo, porque um jogo de futebol é um jogo coletivo, ele não é um jogo individualizado, e quando você tem algumas individualidades abaixo do esperado, você tem que tomar decisões. Então, todas essas decisões vão ser tomadas no momento certo, a gente sabe aquilo que está acontecendo, está a par, até porque eu estou vendo dentro de campo, né? E quando a gente faz as substituições, a gente espera exatamente isso que nós vimos hoje, que o atleta entre e melhore a equipe e dê condições para que a gente possa escalá-lo, assim é o futebol. E outros atletas a gente tem visto que tem entrado na equipe que não tem atingido aquilo que todos nós esperamos. As decisões vão ser tomadas, não tenham dúvida disso. Boa noite, Mancini, Henrique Alcaraz da Band News, Feras do Esporte. Você falou da questão de recuperar a supremacia. Como que você vê essa recuperação nesse início de segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro e essa sequência de jogos pela frente? O Vasco agora pela Copa do Brasil, depois já tem Botafogo, São Paulo, Internacional. Como recuperar essa supremacia com essa sequência tão complicada que o Atlético tem pela frente? Os jogos eles são muito difíceis, a sequência ela não te dá espaço de treinamento, então nós temos que ir jogo a jogo tentando acertar através de vídeos, de conversa e de tudo mais, tudo fica muito mais difícil, mas nós temos que passar por cima dessas dificuldades e tentar achar uma maneira que o Atlético possa jogar enfrentando os seus adversários, mesmo com essa tabela aí do jeito que você mesmo citou, e ser um pouquinho mais efetivo na partida, né? Hoje, em alguns momentos, a gente foi melhor do que o Flamengo e tivemos a possibilidade de até empatar a partida e infelizmente a gente acabou tomando o segundo gol. Então, são coisas que têm acontecido dentro das partidas que a gente tem que tentar melhorar rapidamente, porque o tempo urge, o Atlético está numa situação difícil, e isso nos traz uma angústia muito grande, mas, acima de tudo, nós somos profissionais e temos que passar por cima disso tudo para ajustar aquilo que nós estamos vendo que está errado. Mancini, boa noite. Aqui é a Natália Freitas, do Globo Esporte. Logo no início da sua entrevista, você destacou que não pode jogar a toalha, né? Que você mesmo não jogou a toalha. Agora há pouco, o Watson disse que já começa a pensar numa reformulação para o ano que vem, já está pensando no ano que vem. Para a gente, deu a entender que ele já tinha jogado a toalha no Brasileirão.
Quanto essa postura do presidente, da figura máxima do clube, impacta no seu trabalho? Não, eu converso muito com o Adson diariamente, a gente tem um entendimento muito grande sobre tudo aquilo que está acontecendo. Eu estou há 5 jogos no clube e também não é justo jogar todo o campeonato nas minhas costas, né? Lógico que eu tenho que ser cobrado, assim como todos os jogadores, mas é necessário que a gente tenha tempo para preparar uma equipe. Você não consegue simplesmente com a mudança de treinador fazer o time voltar a ganhar. Fazer com que os atletas voltem a jogar bem, porque há todo um esquema emocional em cima disso tudo que nós estamos falando. O Adson é um cara de muita presença, é um cara que fala aquilo que está sentindo, nós temos que entender, mas acima de tudo, e eu tenho certeza disso que eu estou falando, ele não jogou a toalha. Essa reformulação é muito em cima daquilo que o mercado te oferece, porque o mercado acabou de abrir a janela. Então, todas as equipes estão buscando reforços e quem está na zona de rebaixamento também tem que buscar. Então, é natural que haja as cobranças, que haja as mudanças também, para que a gente possa recolocar o Atlético numa situação melhor do que ele viveu até agora no campeonato. Mancini, quando você recebe a proposta do Atlético, acredito que você olha para o elenco do time, avalia e vem para o desafio, que era difícil. Aqui dentro agora, depois de 5 jogos, já há um bom tempo dentro do clube, que avaliação que você tem desse elenco? De fora, a gente enxerga que não é um elenco de Série A. E você? Eu enxergo como um elenco que tem as suas dificuldades, tem coisas boas também, assim como qualquer outro time, porque em todas as equipes a gente vai encontrar o lado bom e o lado negativo. Eu acho que o que está pesando muito é o aspecto emocional de uma equipe que não consegue ganhar, de uma equipe que estava ganhando do Bahia e nos últimos minutos aconteceu tudo aquilo que nós vimos no Ascioli no último jogo. Isso, de certa forma, o jogador traz consigo, né? Assim como a gente prepara a equipe fisicamente, tecnicamente, taticamente, o componente emocional, o atleta também carrega com ele na sua herança. Então, quando você se depara com um jogo onde você sai perdendo de 1-0, tem a possibilidade do empate, não consegue empatar e toma o segundo gol, o desequilíbrio emocional começa a falar mais alto. Então, é óbvio que nós estamos aqui enxergando tudo isso, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo o jogo na televisão, na tribuna de imprensa ou ali onde eu estou, enxerga a mesma coisa. A gente sabe que nós temos dificuldades. Nós sabemos que o time precisa melhorar, precisa jogar melhor, né? Nós sabemos que individualmente os atletas têm, em alguns momentos, cometido alguns erros que são normais na partida, né? Que muitas vezes defensivamente a gente tem uma maneira de atuar, ofensivamente tem outra, e que nós não estamos tendo o equilíbrio necessário. Tivemos equilíbrio no jogo do Bahia, que nós tivemos uma boa partida, né? Mas nós enxergamos isso tudo. Eu acho que o mais importante é a gente falar que nós vamos seguir lutando, brigando para que o Atlético possa desempenhar um pouco melhor. Faltam 18 jogos ainda, eu sei que a cada derrota vem o sentimento de inconformismo, de tristeza, mas acima de tudo a gente tem que ser forte nas nossas avaliações e seguir pensando de forma positiva. Beleza, obrigado então, Wagner Mancini.